durante muito tempo a gente falou da dopamina, das disfunções na dopamina, como se o TDAH fosse falta de dopamina. Não é, gente. Tanto é, senão só você tomava ali o psicoestimulante e estava resolvido o seu problema. E não é. Exatamente. Mas o que acontece? A gente tem algumas disfunções nos receptores dopaminérgicos, eles são um pouco menos eficientes, e a gente tem principalmente uma disfunção no recaptador ou no transportador. O que é o transportador de dopamina? É uma areazinha que a gente tem no nosso neurônio que pega de volta a dopamina depois que ela é jogada ali na sinapse para fazer a comunicação neuronal. E o que isso faz? Bom, a gente tem... toda vez que a gente está fazendo alguma coisa, quando eu estou conversando, quando eu estou ouvindo, quando eu estou fritando um ovo, ou mesmo quando eu estou pensando, a gente tem áreas específicas do nosso cérebro se ativando juntas. Isso a gente chama de conectoma. Esses conectomas são redes neurais. E aí a gente tem uma rede chamada rede positiva de tarefas. Essa rede positiva de tarefas pode ser dividida em 3, que é a rede de saliência, a rede de atenção ventral e a rede de atenção dorsal. Essa última está relacionada às memórias de trabalho, que a gente falou que é prejudicada, ou seja, já vê aí o prejuízo. Ou seja, de fato acontece estrutural mesmo. Isso. E ela também está relacionada à atenção sustentada, que é uma das mais prejudicadas no TDAH. A gente já vai entender por quê. A rede de atenção ventral, ela está relacionada a me distrair, a conseguir trocar de foco, porque isso também é importante. Eu tenho que saber trocar de foco, porque imagina se eu tô na savana colhendo umas frutas e aí eu escuto um barulho e vejo que tem um leão lá longe. Eu preciso conseguir parar de colher essas frutas para fugir do leão. Então essa rede é importante, só que no TDAH ela é mais ativa. E a gente tem a rede de saliência que ela nos prepara, ela nos dá aquela expectativa para fazer uma tarefa. Eu vejo que tem algo em potencial, que eu posso obter uma recompensa, e aí eu falo, beleza, agora eu vou fazer. Ao contrário dessas 3 redes que são redes positivas de tarefa, ou seja, quando eu estou focado em algo, a gente tem a rede de modo padrão, que é a rede quando eu estou pensando no futuro, quando eu estou pensando no passado, quando eu estou me imaginando a rede coisas. de modo padrão seria uma rede padrão, default, assim, o que você está fazendo quando você não está engajado necessariamente numa tarefa. Exato. Só que olha só, essas redes elas sofrem influência, elas são sustentadas pelas atividades dopaminérgicas, tanto de dopamina tônica quanto de dopamina fásica. A dopamina tônica baixa nos coloca no estado da rede de modo padrão. A dopamina tônica, o que é a dopamina tônica? Dopamina tônica é um estado basal de dopamina. É um nível que a gente tem de dopamina que se mantém constante, estável. A dopamina fásica são disparos de dopamina, que acontecem frente a estímulos. Então, quando a gente está num nível estável de dopamina mais baixo, a gente está viajando, a gente está nessa rede de modo padrão. Quando esse nível se eleva, a gente entra nessa rede dorsal, aquela rede que está relacionada a sustentar a atenção e a nossa memória de trabalho. Iniciar um trabalho ali no tempo presente, né? Ou seja, sustentar uma atenção num trabalho, numa atividade, em algo que te tire do modo relax. Isso, exatamente. E a dopamina fásica, ela afeta as outras duas, a de saliência e a ventral, que está relacionada a direcionar minha atenção a outros estímulos. Então, quando eu tenho um disparo fásico de dopamina, geralmente é porque alguma coisa me chamou a atenção, e aí a rede ventral ela tem que decidir se eu vou prestar atenção naquilo ou se eu vou manter a atenção, se ela vai sustentar aquela rede dorsal. Só que lembra que eu falei que o transportador de dopamina do TDAH, ele é mais eficiente, então ele pega mais. A dopamina é jogada lá, mas ele pega de volta. Então, isso mantém estados oscilatórios e mais baixos de dopamina. O que isso acontece? O que isso gera na prática? A pessoa está engajada numa tarefa e ela tem invasões da rede de modo padrão. Aquela rede de quando eu estou viajando, de quando eu estou pensando no futuro, quando eu estou pensando no passado, quando eu estou pensando na briga que eu tive com o meu chefe. Tudo isso mediado pela dopamina, mas através de estruturas de funcionamento cerebral. Por isso que a atenção, o que é importante agora, no momento, ela escapa pelos dedos. Isso, exatamente. Porque a gente não consegue manter um fluxo estável de dopamina eficiente. E essa baixa na dopamina faz com que os disparos fásicos sejam mais... a gente seja mais sensível a esses disparos fásicos. Porque pensa assim, digamos que a gente está a nível 10 de dopamina. Um disparo fásico pode chegar a 15. Então eu vou prestar atenção nele. Só que se eu estou a nível 40 de dopamina e um disparo fásico chega a 15, eu nem vou perceber. Porque já está muito alto.
você realmente está mergulhado naquela atividade. Então, cara, pode tocar um tiro ali na fora que você não vai perder aquele foco, aquele fio da meada. Exatamente. Só que no TDAH, ele não consegue sustentar esses altos níveis estáveis. Então, como ele oscila entre a rede de modo padrão e níveis mais baixos de dopamina, qualquer disparo fásico ele percebe. E aí ele se distrai com facilidade. A medicação psicoestimulante, ela não resolve essa questão. Ela ajuda muito nessa questão, principalmente. Porque é terrível, porque assim, a sensação que eu tenho é essa. Uhum. Quando eu tomo psicoestimulante, atualmente nem estou tomando, mas quando eu estou em contato com o psicoestimulante, eu percebo que melhora um pouco minha atenção. E às vezes eu consigo entrar em alguns modos de atenção sustentada. Não vou falar de hiperfoco, porque na verdade esse nome é meio errado, mas eu consigo manter ele por 45 minutos, o que é pouco para muita gente. Mas são 45 minutos que valem ouro, cara. Sim. Puta merda, eu consegui ficar 45 minutos focado. Aí depois eu vou me distrair um pouco, jogo um pouquinho, alguma coisinha assim, meia hora de descanso, depois eu fico mais 45 minutos. E aí talvez eu consiga fazer 3 ciclos ao longo do dia. Termino o dia esgotado, estafado, e aqueles 45 minutos vezes 3 dá alguma coisa de aprendizado. Mas é realmente impressionante como o psicoestimulante ele ajuda a entrar nesses estágios, mas ainda assim não permite que eu fique longos períodos, porque é uma briga constante. Sim. Uma coisa que eu já pensei, cara, eu já fechei o olho e já imaginei assim, cara, e se cada TDAH tivesse direito a ter tipo um grilo falante, digamos assim, que pode ser uma pessoa próxima, sei lá, alguém que simplesmente esteja acompanhando você em tudo que você faça e essa pessoa simplesmente esteja ali para não deixar você dispersar. Isso é muito interessante. As pessoas do TDAH, elas são muito... têm uma tendência social muito forte. Elas se conectam muito fácil com outras pessoas. E elas conseguem se engajar muito melhor em tarefas quando elas estão fazendo com outras pessoas ou supervisionadas. Então, se eu vou estudar com os meus amigos, inclusive o adolescente com TDAH, ele é ainda mais influenciável. Todo adolescente é mais influenciável do que adultos, um adulto. Né? Mas ele é ainda mais influenciável pelo meio dele, pelos amigos próximos dele. E aí, se eu vou estudar com os meus amigos próximos, eu consigo me manter focado por mais tempo, porque eu vejo ali os outros fazendo isso e esse apoio social é muito relevante. E é muito poderoso, cara. É muito poderoso, exatamente. Simplesmente. E sobre o medicamento, eu gosto de uma metáfora que é a seguinte. Pensa que o medicamento, ele é como se fosse a bola de basquete. Antes você não tinha uma bola, porque você não tinha essa dopamina. Agora o medicamento te dá a bola, só que você passou a sua vida inteira sem isso. Então você aprendeu a viver como se você não tivesse. Você se convenceu de que você não tem, de que você não é capaz. Então não é porque você tem agora a bola que você vai jogar basquete. É por isso que é importante aliar o medicamento à terapia, porque enquanto o medicamento ele te dá a bola, a terapia te ensina a jogar. Exato. Porque não adianta nada. Como eu falei, o medicamento ele não ensina comportamento. Exato. Tem muitas pessoas que estão iniciando, adultos principalmente, iniciando o tratamento medicamentoso para TDAH, e aí a pessoa simplesmente toma lá o primeiro dia, e aí ela vai ter uma probabilidade de ter uma atenção sustentada maior. Só que o que acontece? Ela vai e fica altamente focada no Netflix. Sim. Ao invés de simplesmente, agora é hora de direcionar esse poder. Isso aconteceu exatamente comigo. Cara, e é impressionante, porque é exatamente isso que acontece, cara. Se você não se policiar, você vai ser um procrastinador de alta eficiência. Sim.